O último verso de 1 João diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A gente podia dizer junto, vamos dizer? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quero pregar uma mensagem hoje chamada Você faz o ídolo. Você faz o ídolo. Desde sempre os ídolos existiram. O ídolo é uma opção para aquela pessoa que não quer adorar só a Deus ou que não quer adorar a Deus. Então alguém que diz, eu não quero Deus, então tem um ídolo. Ou então alguém que diz, eu quero Deus mais alguma coisa. Então é um politeísmo, a pessoa já tem vários deuses. E tem muitas pessoas no mundo hoje assim. Se você estudar a Bíblia no Velho Testamento, a luta de Deus no Velho Testamento é para varrer a idolatria do coração do homem. É para tirar os falsos deuses e para tirar a concorrência. Diga comigo, concorrência. Cara, tudo que é bom para a minha vida e para a sua vida, vai haver uma concorrência para que essa coisa boa seja substituída por outra não tão boa. Então você tem que se lembrar disso, que o tempo inteiro existe uma concorrência. E o ídolo é essa concorrência. Deus trabalhou o Velho Testamento todo, para tirar do povo, por exemplo, Baal, que era o deus da agricultura. Para tirar do povo o deus Moloque. Sabe o que era o deus Moloque, cara? Imagina um deus que o que ele exigia era que você fosse a um vale e queimasse um dos seus filhos vivo. Olha que Deus fofo, né? Outro deus, que Deus lutou com o seu próprio povo para tirar Ísis do Egito, aquele que tem cara de águia assim, Ísis. Então, Deus passou milhares de anos lutando com o seu povo para tirar a idolatria da vida deles. Milhares de anos. Quando chega no Novo Testamento, o povo tinha sido levado cativo pelos babilônicos e pelos assírios. Tanto Judá como as 11 tribos de Israel tinham sido levados cativos. Por quê? Por causa de idolatria, só disso, idolatria. Aí o povo agora é escravo dos romanos, mas eles haviam aprendido a lição. Se a gente for idólatra, Deus tira a mão de bênção de sobre nós, e vem os inimigos e nos destrói. E a prova disso é que a gente hoje é escravo dos romanos. Sabe por que eu estou vendo que Deus está transformando a história do Brasil? Nós sempre fomos escravos de outras nações. Eu cresci ouvindo o seguinte ditado: calma, o Brasil é dos Estados Unidos. Quem já ouviu isso aqui? Calma, velho, o Brasil é dos Estados Unidos. Mas eu estou vendo que o povo está se convertendo a Deus, a idolatria está indo embora, e o Brasil agora está se tornando dos brasileiros. E os nossos filhos vão ter o orgulho de andar numa nação que não deve ao FMI. Uma nação que empresta dinheiro para a Europa. Uma nação que os 2 maiores eventos esportivos do mundo vão acontecer conosco agora. Uma nação que, enquanto a Espanha está com 28% de desemprego, o Brasil teve 4%. Uma nação que está começando a ter um tanto de estrangeiro vindo para cá, querendo o meu e o seu emprego. Uma nação que em breve Mr. Obama será obrigado a tirar o visto. E falar, não, vocês brasileiros, que isso, gente, vem para cá sem visto. Uma nação onde você vai ver, em pouco tempo, a revista The Economist disse, o Brasil vai estar entre as 5 maiores nações do mundo, já é a 6ª maior economia do mundo. Por quê? Os ídolos vão embora, a mão de Deus vem abençoar. Os ídolos entram, a destruição vem. Aí sabe o que aconteceu? O povo aprendeu tão bem aprendido a lição da idolatria, que quando o Deus verdadeiro chegou em carne e osso e falou, oi, cheguei. Eles falaram, não acreditamos. O povo tinha sido sofrido tanto com a idolatria, e tinha sido escorraçado tantas vezes, que quando o Filho de Deus chegou em Israel, falou, gente, cheguei para resolver esse pagode. Eles falaram assim, você, quem é você? Deus. E ele foi morto, você pode ler no Evangelho de João, porque ele se dizia igual a Deus. E os judeus disseram, não, só há um Deus. Várias vezes os fariseus discutiam com ele e diziam assim, Moisés falou com Deus, Abraão falou com Deus, mas quem é você, cara?
Jesus falou, gente, eu sou o Deus da Bíblia, o Deus prometido, o Deus que veio com o povo no deserto, o Deus que... Não, você não. Não, vem com essa não, nós vamos cair em idolatria de novo. Abandonaram Cristo. No passado, os ídolos tinham muito a ver com objeto. No passado, os deuses eram, muitos, quase todos, eram de pau, de pedra, de gesso, objetos. Hoje, os ídolos existem muito mais do que no passado, só que hoje eles são muito mais abstratos do que de encostar. Os ídolos hoje são mais aqui dentro. São ídolos que têm a ver com sentimentos, com situações. É isso que a gente tem visto acontecer pelo mundo afora. Então eu quero te falar hoje sobre os dois tipos de ídolos que existem. O primeiro tipo de ídolo que existe é o ídolo palpável. E o ídolo palpável se divide em duas categorias. As imagens, os objetos, os carros, os iPhone, as casas. E a segunda categoria, pessoas. Então, o primeiro tipo de ídolo que existe, aquele que a gente encosta a mão, aquele que a gente pega. E esse tipo de ídolo é dividido em duas. Primeiro, objetos mais variados, incluindo dinheiro. E a segunda categoria é gente. E a segunda categoria de ídolo que existe são os abstratos, que se dividem também em duas categorias. A primeira categoria são os sentimentos e desejos. Muitos de nós hoje estamos idolatrando sentimentos e desejos. E a segunda categoria dos abstratos é situações. Idolatramos situações. E eu queria então falar um pouco sobre cada um deles aqui, mostrar para vocês, e daqui a pouquinho eu quero te falar sobre o lado oposto, o lado diferente dessa moeda. Então, existem bilhões de estátuas, imagens, objetos de todo tipo que são adorados em todo o mundo. Por exemplo, eu fui à Índia e eu vi o pessoal ajoelhar, eu vi advogado, engenheiro ajoelhar diante da vaca. Na Índia, quando uma vaca morre, você não pode remover o corpo dela, tem que vir um sacerdote hindu, porque é Deus. Eu estava um dia num carro lá na Índia, e aí a estrada toda parada, eu subi em cima do carro e eu vi que tinha uma vaca morta lá na frente. Eu comecei a gritar em inglês, gente, Deus morreu, tem alguém para tirar Deus ali, por favor? É Deus, a vaca é Deus. Fui num lugar na Índia, eles me deram isso aqui, ó. Eu fui até um dos lugares mais loucos que um ser humano pode ir. É na cidade de Bodh Gaya. Lá tem uma árvore de milhares de anos, debaixo da qual Siddhartha Gautama se assentou. Para quem não sabe quem é Siddhartha Gautama, é o Buda. Ele se assentou ali debaixo, e ali debaixo ele teve um encontro com o Nirvana. Kurt Cobain apareceu lá, trocaram uma ideia, fumaram um baseado e tocaram. Aqui, ó. E essa árvore milenar, debaixo da qual Siddhartha Gautama se assentou e alcançou esse estado de perfeição de espírito chamado Nirvana, quando as folhas caem dessa árvore, fica um monte de sacerdote budista lá debaixo, e eles pegam aquelas folhas e te entregam. E isso aqui é o Deus mais reverenciado. Olha o estado de calamidade pública desse Deus, gente. Esse é o primeiro tipo de Deus. Aqui, ó. As almas que adoram isso estão tão secas quanto a flor. Não é? Quantas pessoas hoje não adoram objetos, imagens? Imagem mesmo. Imagem na parede. Ídolos. Um dia uma pessoa católica querida, meu amigo, falou comigo, vocês crentes são muito bocudos, vocês pregam como se fosse melhor do que os católicos, vocês não são melhores do que nós. Eu falei, lógico que não, de cara a gente não tem um Vaticano, então nós já perdemos. Mais uma coisa nós estamos na frente, o que é? Eu falei, olha, é que é tudo igual entre nós, tudo, a Bíblia igual, tudo igual, mas... de manhã cedo, quando você levanta, você tem que acender uma vela para a sua imagem e carregar ela. E de manhã cedo, o meu Deus é que me acorda e me carrega o dia inteiro. Mas tem muita gente que ainda adora objetos. Adora mesmo. Por exemplo, eu estava lendo que os jovens, 87% dos jovens brasileiros criaram um laço de conexão com o iPhone semelhante à idolatria.
87% dos jovens brasileiros disseram que preferem esquecer a carteira em casa do que esquecer o iPhone. Aí perguntaram por quê, sabe o que eles responderam? Aí está a minha vida. Não, mas eu entendo, porque a agenda está lá, a senha de tudo está lá, o telefone da pessoa que está pegando está lá, né? Está tudo lá, como é que a pessoa vai viver sem isso? Eu fui lá na Índia também, eu vi aquele deusinho elefante, Ganesh. Todo mundo tem Ganesh na Índia. No Brasil, Aparecida, imagem para todo lado. Quase todo lugar do mundo você vê esses objetos. Qual que é a opinião de Deus sobre isso, pastor? Muito fácil. Olha como que a Bíblia abre a nossa mente. Esse ano de ler a Bíblia aqui na missão. Êxodo capítulo 20, verso 1, 2 e 3, Deus fala assim: não faça imagem de nada que tem na terra, nem no céu, nem debaixo do céu, nem debaixo da unha, nem debaixo da terra, nem debaixo do cabelo. Não faça imagem de nada. Eu não quero imagem de nada. Eu não quero, por quê? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de adorar. Por que Jesus não deixou um livro escrito? Cara, se tivesse deixado, era o fim do cristianismo. Todo mundo, esse livro já estava encebado de tanta gente beijar ele. O Santo Sudário, que já foi provado cientificamente que ele não data da época de Cristo. O mundo inteiro reverencia que é pedaço de pano. Deus tem raiva do ídolo, porque o ídolo irrita ele, assim como a amante irrita a mulher casada. Deus olha e fala assim, um dia no Velho Testamento, sabe o que Deus falou com o povo em Isaías? Gente, eu não basto para vocês, não. Vocês têm que arrumar mulher na rua. Eu sou teu marido. E eu fui lá, tirei vocês do Egito, dei pão, dei água, não rebentou chinelo, não gastou a roupa no deserto. Aí eu enfio vocês na terra prometida. Primeira coisa que vocês fazem, um patamarzinho em casa e coloca as imagenzinhas lá e fica lá. Esses são os nossos deuses que nos trouxeram. Ah, Jesus ficou doido da cabeça, então. Velho Testamento, num dia Deus matou 23 mil pessoas. O povo não tinha nem chegado em Canaã. Poucos dias antes tinham visto o mar abrir. Chegaram no deserto, não tem comida. Moisés foi para o monte pegar as tábuas da lei. Sabe o que o povo falou com Arão? Ô pastor, cabeção, tá aqui as nossas alianças, ó. Faz aí para a gente um bezerro de ouro, da hora, filé. Faz assim com um chifrinho, igual da Lady Gaga. Faz um negócio legal. Fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte, gente, já imaginou você descer do monte? Que você está orando a Deus, vendo o anjo, vendo o querubim, surubim. Você está lá, fofo lá. Aí você desce do monte todo espiritual. Chega lá embaixo, o povo está adorando um bezerro. Esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Deus falou assim, sabe o que Deus falou com Moisés? Afasta do meio deles e assiste o que eu vou fazer. Ah, gente, nós damos sorte que nós moramos no tempo da graça. Porque se a gente morasse nessa época desse forró aqui, não tinha muitos de nós vivos aqui, acho que eu seria o primeiro. Que eu brinco demais. Jesus já ia me capar logo e falar, morre logo. Então tem os deuses que são objetos. Mas além desses deuses, além dessas imagens, além desses, e do próprio dinheiro, gente, você conhece algum objeto mais adorado do que dinheiro? O dinheiro pôs as pessoas loucas. As pessoas hoje, gente, elas desconhecem raça, elas estranham a mãe que deu à luz em nome de dinheiro. Em nome de dinheiro, um filho mata o pai. Em nome de dinheiro, um irmão fica sem conversar com o outro. Em nome de dinheiro, as pessoas mudam de igreja. A igreja onde eu converti, eu não vou lá mais por quê? Por uma questão financeira que surgiu. O dinheiro hoje é o grande Deus que comanda esse planeta. É um objeto. Tem um poder magnético no dinheiro. Eu estava rindo da pegadinha que os caras fizeram. Aquela pegadinha idiota de jogar uma nota no chão. Eles jogaram uma nota de R$5. Olha, se fosse dinheiro, 5. Com aquela cordinha. Gente, passava 200 pessoas, 200 queriam pegar a nota. Hoje, infelizmente, aparece no jornal quando uma pessoa acha um dinheiro e devolve. Era para aparecer quando pegasse e não devolvesse. Por quê? É um Deus. Aquele papelzinho é um Deus. Agora, existem também
outros objetos que podem prejudicar a nossa vida e que não são Deus. Lê comigo Atos 19, 19. Vai comigo lá, Atos 19, 19. Olha o que está escrito lá. Atos 19, 19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando-se o seu preço, achou que o montante chegava a 50 mil denários. Quando o evangelho começou a se alastrar no mundo, numa certa localidade na Ásia, as pessoas pegavam seus livros de magia. E naquela época, gente, livro valia o que carro vale hoje. Você possuir um livro era uma coisa assim, você era rico para possuir um livro. Eles pegavam os livros e queimavam em praça pública. Sabe o que é 50 mil denários? Um denário era um dia de trabalho. Os livros deram o total de 50 mil dias de trabalho. Porque as pessoas entenderam, com a minha nova fé, não cabe eu caminhar com um livro de feitiçaria dentro da minha casa. Um dia eu estou dentro da minha casa, gente, orando. Olha eu orando, igual pastor, marchando de madrugada. Deus, essa casa é tua, aleluia, o Senhor está aqui. Eu não aceito o diabo no meu lar, não aceito opressão, doença, porque aqui nós somos do Senhor, tudo é do Senhor, o carro é do Senhor, tudo é do Senhor. O Espírito Santo falou, não. No meio da oração, jogou um ventilador na minha farofa. Eu falei, como é que é? Não é tudo meu. Por que não é? Vai lá na estante de livro. Eu vou, eu só tenho Bíblia nessa casa. Cheguei na estante, fui chegando na estante, bati o olho num livro que eu tinha comprado 5 anos atrás nos Estados Unidos, chamado The Satanic Bible, a Bíblia Satânica, que eu comprei para estudar, porque o satanismo é um negócio que está esparramado pelo mundo inteiro, e eu tinha feito um propósito assim, vou ler numa sentada e jogo ele fora. Quem disse que eu joguei fora? Li e pus na estante. Se você vê o livro, você já passa mal só de ver. Eu não recomendo ninguém fazer esse tipo de coisa. Eu orei, eu jejuei antes, mas eu esqueci e deixei lá. Jesus falou comigo, isso aqui é meu? O que você está fazendo na sua estante aqui no meio das Bíblias? Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu peguei aquilo e joguei fora. O que um cristão ganha com um bar dentro de casa? Fala assim comigo. O que um cristão ganha com um bar? Tem um bar dentro da casa dele. Então a história mais legal do mundo é lá da minha igreja, né? Do pastor, que na escola bíblica dominical, na escola bíblica dominical da igreja dele, a professora falou, alguém tem algum pedido de oração? O filhinho do pastor novinho falou, eu. O que é? É que o papai está bebendo cerveja. O pastor, presidente da igreja. Aí foi que banzo, chama presbítero, chama diácono, chama ressuscita o apóstolo Paulo, que é a loucura. Reuniu com o pastor no final do culto. Pastor, seu filho falou que o senhor está bebendo cerveja. Falou, não, gente, olha bem. É porque lá em casa, eu mudei para uma casa nova, e lá nessa casa nova tem um bar. Aí eu mantive o bar, e o que eu tomei, na verdade, foi Chrome Beer, cerveja sem álcool. Aí a professora da escola bíblica falou assim, ele não sabe que não tem álcool, pastor. Seu filho viu o senhor tomar cerveja, acabou. Ele está certo. O relato confere. Se tem bebida, se tem álcool nisso aí ou não tem álcool. O que você ganha com isso? O que uma mulher ganha cristã com uma saia indecente? Tem alguns objetos, gente. Se você quer ser um louco por Jesus, isso tem que entrar em todos os aspectos da sua vida. Eu não vim aqui hoje pregar uma religiosidade ou demonizar objetos. Não vim aqui fazer isso. Mas se você é um cristão que leva a sério sua fé, vale a pena você chegar dentro de casa, fechar os olhos e falar assim, Espírito Santo, esse negócio aqui não é o céu, não. De vez em quando tem uns ranca-raba aqui dentro dessa casa. Mas isso aqui é de Jesus, tudo aqui. Tem alguma coisa aqui que não é tua? E o Senhor vai te mostrar. Deus vai falar com você. Não é necessariamente um ídolo, mas é um objeto que prejudica a sua caminhada. O que você vai ficar fazendo com um monte de foto de ex-namorado? Isso é pior do que obra de macumba. Fica lá. Eu estou te perguntando sério. Começa a criar-se um vício. Aí você fala assim, cara, eu preciso desse objeto. Você começa a ter uma ligação afetiva com aquilo e começa a te prender. E aí você sabe qual é o nome disso? Ídolo. E aí eu tenho uma notícia para você. Você faz o ídolo.
você faz o ídolo. Tem a segunda parte. O segundo tipo de ídolo palpável são as pessoas. As pessoas. Hoje, o que manda no mundo é o humanismo. O que é o humanismo? O homem no centro. Então, o que a gente vê hoje? Hoje o mundo está em frenesi, vocês não sabem por quê hoje. Porque hoje o Justin Bieber está fazendo 17 anos. O Twitter deu pau, porque o Twitter dele é o Twitter maior do mundo. Ele tem quase 20 milhões de seguidores, não tem uma pessoa no planeta que tem mais seguidores do que ele no Twitter. Então, assim, o menino é venerado. É porque eu sigo isso, eu sei disso tudo. Então, às vezes, você que está aqui com essa carinha de inocente não sabe. Mas há uma adoração. Eu não sei se você sabe que em Brasília tem a igreja do Renato Russo. O Renato Russo é adorado. É uma igreja. O louvor é assim: tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim. Louvor. Lá nos Estados Unidos tem várias igrejas presleiterianas. It's now or never. I'm only. Já viajou nisso? Os Beatles foram para a Índia e pegaram um cara lá e falaram assim: esse aqui é o maior guru do mundo. Começaram a beijar o pé dele. Tem foto dos 4 beijando o cara. Aí voltaram para a Inglaterra, tudo era o guru. Poucos dias depois descobriram que o guru era pedófilo, velho. Adoração de pessoas. Nos Estados Unidos, outro dia, um cara falou: eu sou Deus. Todo mundo falou: mas é mesmo, olha a cara de Deus dele. Foi com ele, milhares de pessoas foram para o mato. Sabe o que o cara fez? Aprisionou todo mundo, começou a estuprar todas as mulheres, mas o povo aceitando. Não, ele é Deus, ele está querendo procriar mais a raça divina. Resumindo, ele marcou o dia do fim do mundo. Entra na internet, escreve David Koresh. Parou o mundo nesse dia. Porque o FBI, a SWAT, parou todo mundo e foi para lá. Cercaram o lugar lá em Waco, Texas. E eles fez todo mundo morrer. E os que não morreram, trocaram tiro com a polícia. Foi a maior confusão. Por quê? Idolatraram o cara. Hoje, gente, as pessoas são assim, elas estão tão carentes. Alguém dá atenção, começa a idolatrar. Começa a namorar, 2 dias de namoro. Eu achei a coisa mais deliciosa da minha vida. Calma. Ai, gente, esse pastor, eu estou vendo, gente, um catolicismo evangélico no meio dos crentes, tá? Posso te pedir uma coisa como um líder? Ame pastor, ame cantor, mas não idolatre. Senão a gente vira um cocô. Eu estou vendo alguns que já viraram. Sabe por quê? O que custa o Thales chegar aqui, entrar normal aqui, sentar, assistir um culto? Não, é o Thales. Deixa o miserável do negão quieto, pô. Ele é irmão do Genésio. Ai. Aline Barros foi lá na minha igreja. Que tumulto! Pastor Jorge gritou lá de cima assim: solta ela em nome de Jesus! Que ela cantou e desceu. Quando ela desceu, sabe aquelas cordinhas que vem de cima de helicóptero assim? Parece que os crentes desceram de peixeira na mão em cima da garota. Solta! Aqui não tem Chatonildo, não, Aline. Pode sentar e ninguém vai chegar em você. Aqui um monte de menino com câmera fotográfica do lado assim. Idolatria de gente! Olha, eu tenho uma notícia para te dar, chique. Toda pessoa que você der ela mais importância que o normal te decepcionará. Violenta e brutalmente. Não é decepçãozinha assim: ele me viu, não me cumprimentou. Não, é um negócio para abalar Bangu. Você falar assim: eu quero ir embora desse planeta agora. Quer perder alguma coisa na vida? Idolátria. Quer perder uma pessoa? Idolátria. Quer perder uma situação? Idolátria. Quer perder dinheiro? Idolátrio. Por quê? Porque Deus não é panaca.
não é trouxa. Ele não vai perder por uma concorrência tão desmaiada como essa. Oh, Deus vai perder por Justin Bieber. Tá bom que vai. Ah, Deus vai perder por uma nota de 100. Deus vai perder por uma nota de 100, gente? Deus vai perder por uma banda de rock? Deus não vai perder para ninguém. No fim, todo ser, a Bíblia diz, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que só Ele é Senhor. Todo mundo. Tem os ídolos abstratos também, né? Olha aqui alguns ídolos abstratos. Primeiro tipo de ídolo abstrato são os sentimentos e os desejos. Então, por exemplo, o sucesso. Aquele sentimento assim, puxa, sucesso. Aí você começa a idolatrar isso. Eu estava vendo ontem, o Brasil está no ranking número 7 da FIFA. Durante muitos anos a seleção brasileira foi a número 1. Hoje tem 6 melhores que o Brasil. E o Brasil ontem venceu a Bósnia num gol que a Bósnia fez nela mesma, de dó de nós. O Neymar falou assim, o nosso desempenho não foi muito bom. Jesus de Nazaré, vai valer a pena a gente viajar para fora do Brasil na época da Copa. Nós vamos ser muito gozados. O sucesso acabou, passou. Quem sabe você idolatra um sentimento de vencer. Outro sentimento que as pessoas idolatram, dor. Sabia que as pessoas estão idolatrando a dor? Sabia que tem gente que não quer que o problema resolve? Sabia que tem gente que não quer que a luta passe? Porque se a luta passar, acabou o assunto. De que eu vou falar? É dessa minha desgraça de vida, desse meu marido que não me ouve, desses meus meninos que não me dão amor, essa vida minha de levantar, lavar vasilha. Aí, se isso resolver, Deus me livre, eu tenho que dar um tiro na cabeça. A minha dor, a meu trauma, que eu carrego desde 1822, quando aquela vez que meu pai preferiu a minha irmã. Caramba, isso é idolatria. Você carrega aquilo. Eu já contei aqui. Lá na minha igreja tem um pastor, que a mãe desse pastor, quando mudou-se para Belo Horizonte há 422 anos atrás, ela era tão pobre que ela foi na prefeitura e ganhou um atestado de miserabilidade. Hoje ela tem umas 4 ou 5 casas em BH, fora que ela mora, ela aluga. Ela pegou essa carteirinha e plastificou. Ela fala, gente, olha meu atestado de miserabilidade. Ela mostra aquilo assim. Ai, aqui meu ídolo, ai, curvem-se diante da pessoa desgraçada que eu já fui. Caramba! Ódio. Tem gente que idolatra o ódio. Cada vez mais os filmes mostram isso. Sabe o que os filmes mostram? Clube da Luta. Os filmes modernos, hoje todos, falam assim, pegue o ódio, leve ele até o fim e não desista dele. Odeie, sem medo. O que mais? Inveja. A pessoa idolatra a inveja. Ela não aguenta. Gente, inveja é um negócio tão louco, né? Assim, o provérbio fala assim, a ira é terrível e uma outra porcaria lá também é porqueira. Mas a inveja, quem a suportará? Dizem que um dia, numa cidade grega, um cara ganhou os jogos. Aí fizeram uma estátua dele de bronze. O inimigo dele ficou com inveja. Sabe o que ele fez? Todo dia à noite ele ia lá e serrava um pouquinho da estátua. Todo dia. Ai, desgraçado. Todo dia serrava. Um pouquinho serrava. Um dia, acordou a cidade, a estátua caída e o homem morto. Ele serrou, a estátua caiu em cima dele e morreu. O invejoso morre daquilo que ele desejava. Twitter isso aí para mim, ficou bom. Olha um desejo aqui que muita gente idolatra, o desejo de casar. Idolatra. Pastor, caso, logo existo. Entendeu? Não caso, eu posso me matar tranquilamente. Não existe felicidade fora da aliança na mão esquerda, pastor. Então você está me dizendo o quê? Que Jesus não viu. Então Jesus, como é que foi? Paulo, não casou não, hein? Dr. Miles Monroe diz assim, você nunca será plenamente casado e feliz se você não for primeiro plenamente solteiro e feliz. Eu vou de manhã olhar no espelho e falar, filé, ai, se eu te pego, delícia,
delícia. Você começa a se bastar. A frase que eu falei outro dia aí, que eu estou falando, vou repetir. A mulher que não se achar um avião, nunca será pilotada. Você não pode idolatrar o desejo de casar. Ai, esse desejo de casar, será que Deus não vai me responder? Eu quero tanto. Gente, Deus não se move por piti. Será que Deus move por piti? Sabe o que diz o Salmo 51? Que acaba com Deus, que Ele balança as pernas, que Ele tem até que sentar. Um coração quebrantado e contrito. É isso que mexe com Deus. Coração mole. Mexe com o Senhor. Tantos sentimentos que a gente idolatra. Mas existe também os que idolatram situações, que é o segundo tipo de ídolo abstrato. A mensagem hoje está meio filosófica, mas calma aí. Vai dar tudo certo. Outro tipo de ídolo abstrato que tem. Cargo. Eu tenho uma posição na empresa, na igreja. E é uma coisa que a pessoa não... Eu morro, mas eu não posso e eu não vou abrir mão desse cargo que eu tenho. Um namoro já é uma situação que a pessoa começa a idolatrar. Até mesmo uma superioridade financeira ou um time vencer o outro. A pessoa começa a idolatrar. O que faz um time crescer o outro? A torcida. Agora eu te pergunto, as torcidas no mundo inteiro. Você sabe qual que é o povo mais apaixonado por futebol no mundo? Inglês. O inglês, o segundo povo mais apaixonado por futebol no mundo é o alemão. O terceiro é o argentino. O quarto é o brasileiro. Isso segundo um ranking psicopata aí da FIFA aí. É porque eles nunca viram corintiano, nunca viram atleticano. Se tivesse visto eles... Outro dia teve um jogo Atlético Cruzeiro em BH, a Galocura falou assim, nós já estamos avisando, se o Galo perder, nós vamos quebrar 100 ônibus. Mas se empatar, nós vamos quebrar 100 ônibus. Mas se ganhar para comemorar, a gente vai quebrar 100 ônibus. Tá vendo? Isso é o tipo de loucura que a gente tem que imitar. A gente tem que falar assim, cara, os caras vão fazer... O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, o Galo é tanta doideira que nós vamos fazer doideira, não interessa o que vai... Gente, um dia eu fui na Galocura, sabe o que o time começou a perder? Normal, né? Atlético. Sabe o que a Galocura fez? Virou de costa para o campo, começou a pular e a cantar o hino, coisa que tivesse 42-0 para o Galo. Eu fiquei olhando aqui e falei assim, Jesus amado, nós temos que aprender a fazer isso para Deus. Nós estamos perdendo o jogo, mas a gente vira as costas para o capeta, conversando fiado, fala, conversa com a minha mão aqui, desgraçado, e começar a cantar o hino da vitória, porque o Senhor está conosco. A idolatria de uma situação. Sabe o que Deus tem falado muito comigo? Meu filho, aquilo a que você se apegar demais vai passar por entre seus dedos. Aquilo a que você se apegar demais vai passar. Por isso que tem gente que fala assim, o que temia me aconteceu. O que eu mais tinha medo aconteceu. Ídolos tem para todo lado, palpáveis ou abstratos. O certo é que eles estão por aí, e a Bíblia nos diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está falando para quem? Filhinhos. Está falando para quem? Está falando para quem, gente? Filhinhos. Quem é filho de Deus aqui? O seu pai está te dizendo, filhinha, a concorrência está vindo aí, para tirar o papaizão do seu coração. O que você vai fazer? Tem crente aí, vira as costas. Filhinho, a concorrência está chegando, mas eu sou o seu paizão. O que é que você vai arrumar? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo, quebre o ídolo, porque o ídolo está em todo lugar. Entenda uma coisa, você não tem que mudar pelo espaço ao seu redor mudar. Você tem que mudar porque você decidiu mudar internamente. É a mesma coisa do homem que me disse um dia, eu não aguento parar de cometer pecados sexuais porque tem muita mulher dando mole. Falei, velho, se você for olhar isso, você vai pecar sexualmente pro resto da sua vida, que as mulheres vão continuar dando mole.
Você que tem que decidir assim, eu decido que tem mulher que pode fazer o que for, que eu não vou cair. Ídolo tem para todo lado, por isso nós vamos idolatrar? Não, guardai-vos dos ídolos. Separe-se dos ídolos. Agora, por outro lado, existem muitas coisas abstratas e palpáveis, que além de não serem ídolos, e não nos prejudicar em nada, podem na verdade até nos aproximar de Deus, e nos tornar ainda mais loucos por Jesus. Por exemplo, coisas abstratas, um sentimento abstrato que pode colocar a gente próximo de Deus, generosidade. Para mim, a maior característica que alguém pode ter hoje no mundo é generosidade. A oração que eu faço a Deus, se eu falar assim, tira alguma coisa ruim da minha vida, é o egoísmo. Porque quando você é egoísta, você lembra a Deus de Satanás. Satanás é o egoísmo em ambulância, andando. Então quando você é egoísta, você fala assim, Deus fala, lá, eu lembrei de Lúcifer aqui agora. Você já viu uma sociedade mais egoísta do que a nossa? É só o pronome eu, meu, teu, que eu, meu cabelo, meu casamento, meu filho, minha escova, só isso. Mas se você começa a pegar um sentimento como generosidade e colocar ele lá em cima, isso não é uma idolatria, isso te melhora. Isso te ajuda. Humildade, gratidão. Gente, nós estamos morando num mundo onde as pessoas não são gratas. Acabei de assistir o Oscar domingo. Antes dele assisti o Grammy. Antes disso assisti tudo que passou. O povo não agradece mais a Deus, cara. Ninguém agradece mais nada. As pessoas estão ingratas. Elas chegam onde chegaram e falam assim, eu cheguei aqui. Peraí, mas e sua mãe, lavadeira, que lavou roupa para pagar sua faculdade? E o seu irmão que te deu carona para ir para a faculdade a vida inteira? E o seu pai que está velhinho numa cama, nunca conseguiu ir nos lugares que você foi, não é nada, mas é ele que financiou sua vida. Ingratidão, ingratidão. Ah não, gente, olha, se irrita um homem em ingratidão, e o Criador? Nossa, ingratidão é muito terrível, mas se você tem gratidão, é um sentimento que te enobrece. Outra coisa, uma situação agora que pode te aproximar de Deus, uma doença. Eu estou vendo, gente, vamos orar pelo Reinaldo Gianecchini, está dando dó. Está dando dó, o cara muito gostoso, muito bonito, muito maravilhoso. Mas o cara acabou, aí sabe o que ele está fazendo? Eles levaram ele no João de Abadiana, levaram ele no Padre Cício, lá no coisa lá, levaram ele lá na Aparecida, lá no interior de São Paulo, levaram ele numa outra dona que dá despacho não sei aonde. O homem está gastando a fortuna só indo nos lugares. Por quê? Ele está querendo Deus, ele está batendo em portas. Qualquer hora dessa nós vamos ligar a televisão, nós vamos ver o Valdomiro com a mão na cabeça dele. E tomara que aconteça. Tomara que aconteça. Mas uma doença muitas vezes é uma coisa ruim, mas que ela pode dar um efeito muito bom. Uma zombaria, uma humilhação, um prejuízo. Gente, quantas pessoas só estão na igreja porque perderam dinheiro? Porque o sítio que eles iam para ele no domingo teve que ser vendido para pagar a dívida. Aí como não tem um sítio mais para ir fazer churrasco no domingo, tem que vir para a igreja. Eu já contei aqui 400 mil vezes que o pastor Jorge encontrou uma irmã na fila da padaria e falou, filha, você sumiu. Por que você sumiu da igreja? Ela falou, não, pastor, eu estava indo lá há 7 semanas, numa campanha que eu fiz com Deus, para eu comprar um sítio. Aí eu comprei. Ele falou, não, mas e aí? Ele falou, não, aí, comprei, aí, um beijo, fui. Poxa, Jesus garçom é esse, velho? É isso que muitas vezes fazemos com o Senhor. Agora, olha aqui, tem alguns objetos que podem nos aproximar de Deus. Lê comigo Atos 19, 12. Atos 19, 12. O que está escrito aí? Diz assim, lê o verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Sabia que pode haver objetos que inflamam a sua fé em Jesus? No final da mensagem você vai entender porque eu estou fazendo tudo isso. Quer ver uma coisa? Um objeto que me aproxima de Cristo. Esse aqui, ó. Eu tenho um quadro dessa imagem aqui. Tem gente pôr no telão ali, fecha aqui no tia aqui. Quem que é esse homem?
Billy Graham. É o maior homem vivo no mundo hoje, andando, respirando, na minha opinião. Foi eleito esse ano, mês passado, pela 55ª vez, o maior norte-americano. Eleito pela nação. Tem 94 anos, está com mal de Parkinson, está com câncer de próstata, foi internado logo depois do aniversário dele. Eu tenho um quadro disso aqui. Eu arranquei essa parte feia de baixo e eu fiz um quadro. E eu tenho um quadro na minha casa. Ele é meio calado. Ele, na verdade, só fala uma palavra. Essa palavra aí que você está vendo aí. Oremos. Mas o que eu já chorei e o que eu já fui lembrado de que eu deveria orar, olhando para esse homem. Outro dia eu estava olhando para ele assim. Foi o Jesus. Se esse homem não morreu, sabe por que ele não morreu? É porque não tem gente ainda para substituir ele. É porque não tem gente para orar igual ele orou. Não tem gente para mudar o mundo igual ele mudou. Por isso que ele ainda está vivo. Ele ainda serve para o Senhor. Ele serve para o Senhor mais velhinho do que eu novo. Senão o Senhor já tinha embrulhado ele e levado ele embora. Sabe onde é que eu pus isso aqui? Na minha tenda de oração. Eu chego, ele está pendurado na janela. Eu trouxe só esse aqui, ó. Também não vou deixar ninguém encostar a mão nele, não. Olha aqui, oremos. Ele só diz isso para mim todo dia, assim, oremos. Eu fui numa reunião de oração com o filho dele na cruzada que ele fez ano passado em Belo Horizonte. O filho dele, 9h30 da manhã, começou a reunião. 9h40 ele falou assim, vamos orar? O filho dele, Franklin Graham, vamos. Aí nós ajoelhamos. Aí orou 10 minutos, 20, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho. O filho dele, de 60 anos de idade, fez a gente ficar de joelho, ficar trocando joelho, assim, ó. Isso aqui me faz lembrar de coisas boas. Outra coisa que me aproxima de Cristo. Esse objeto lindo aqui, ó. Essa gravata, eu falei sobre a dona dela semana passada. Quem me deu essa gravata foi a Dorothy San, a chinesa que ficou 21 anos na cadeia por amor a Cristo. Como vocês podem perceber, ela não é uma gravata assim que combina com muitas coisas. Né? Dá um close nela aqui, por favor. Olha ali. Ela tem umas 42 cores. Ela parece vitrô de igreja católica. Mas é ela que me deu. E minha mulher sabe, ninguém encosta nessa gravata. Eu não a adoro. A hora que eu cismar, eu pico ela na machada. Mas várias vezes que eu me sinto fraco, eu pego essa gravata e visto e falo, ô Jesus, caramba, que hora que eu vou virar um trem que presta, poxa. Essa mulher que pegou nessa gravata aqui, fez uma doideira tão grande para o Senhor. Eu já fiquei chorando, orando, limpando com essa gravata. Falou, Jesus, passa alguma coisa para mim aqui, poxa. A Bíblia diz que os aventais de Paulo levavam coisa boa para os outros. Por que o avental dessa mulher doida não vai trazer alguma coisa? Aí eu pego, já vesti isso aqui várias. Eu já vim aqui na missão com essa gravata, não vim, Rogério? Eu já vim. Com a roupa nada a ver, meto ela por cima. Sabe onde é que eu já usei ela lá em casa? Eu já usei ela lá em casa só assim, de short, sem camisa. Eu pus ela de manhã, fiquei o dia inteiro com ela dentro de casa. Jesus, eu tenho que ser mais louco. Eu tenho que ser mais doido. Uma chinesa, gente, baixinha, mas doidinha, da cabeça zoadinha por Jesus. Uma gravata. Pode me fazer lembrar de eu tenho que ser mais louco por Jesus. Outro objeto. Essa pulseira aqui, ó, que eu estou com ela aqui, ó. Desde que eu fui ao Haiti com o pastor Mário, tem 1 ano e não sei quantos meses, eu não tiro isso aqui. Eu uso o dia inteiro, todo dia, toda hora. Por quê? Porque quando eu cismar de querer ficar uma semana inteira mexendo só no som do meu carro, eu olho para isso aqui e falo assim, isso aqui me lembra da minha missão. Isso aqui me lembra que eu não acordei de manhã para viver para mim. Isso aqui me lembra que o que importa não é o meu RG nem o meu CPF. Que quando eu chegar na eternidade, Deus não vai ficar contando para os outros assim, o Lucinho juntou muito dinheiro, hein? Ó, o Lucinho era um cara fantástico. Sabe o que vai contar na eternidade? O que eu fiz pelas pessoas. E eu já fui fazer casamento chique em Belo Horizonte, meti o pulseirão no braço, assim, ó, tuf. E a foto deu abençoando o casal, assim, aquela roupa chique, e o breguete assim de fora, assim, ó. E minha mulher falou, vocês sabem como é que minha mulher, né? Mulher, olha aí, que trem! Você tem que ter alguns fantasmas para te assombrar, cara. Fantasmas bons. Te cutuca de noite e fala assim, tá orando, desgrama?
está ajudando os outros, miserável. Tem que ter alguns objetos para te ofender. Sabe o que eu chamo isso aqui? Memorial. É para te lembrar, é para você falar, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comprei só 4 pulseiras dessa, que na hora que uma for acabando, vem a outra, a hora que outra for... Tem uma azul que já está encebada. Acho que eu trouxe até ela aqui. Ela aqui, está encebadinha, tadinha. Está mudando até a cor. Eu fico usando. E eu falo, Jesus, me ajuda. Me ajuda. São um objeto, eu não adoro. Dou para os outros. Jei um outro dia para o cara lá, mas não me pede no final não, que eu não vou te dar não. Eu não adoro, mas me lembra coisas boas. Outra coisa que me aproxima de Cristo. Essa aqui me aproxima muito, velho. Essa parada aqui, ó. O que é isso aqui? Fecha aqui. Lombarde. Esse aqui é uma réplica do túmulo de Jesus que eu comprei a 10 metros do túmulo de Jesus. É uma réplica idêntica e aqui dentro tem a estrutura interna certinha de onde ficou o corpo de Jesus e tudo. E aí, aonde que eu pus isso aqui lá em casa? Eu pus assim, tem o decodificador da TV aqui e tem a TV aqui. Exatamente o espaço entre um e outro, eu pus aqui assim. Aí eu estou mudando os canais, eu estou olhando isso aqui o dia inteiro. Eu estou vendo jogo de futebol, aí eu lembro, aí começam as notícias. Satanás manifesta lá no inferno. Capeta manda tsunami lá no Raikkopato e tal. Aí eu falo assim, peraí, mas ele ressuscitou. Aí de madrugada você está tocando canal, aparece as tias lá. Ai. Muda essa miséria, Jesus, que tem um túmulo ali. Quantas vezes eu fico desesperado, triste. Aí eu olho para isso aqui, ó, ontem mesmo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você não pode comprar um negócio desse e guardar, não. Tem que pôr no meio do tumulto, para você olhar e falar, ele está vivo. Calma, ele está vivo. Diga para quem está do seu lado, ele está vivo. Outro objeto que me aproxima muito de Deus, Jesus de Nazaré. Essa Bíblia que eu ousei tirar ela de casa hoje. É a Bíblia do meu avô, que eu já falei 400 mil vezes dela aqui na missão. É a Bíblia que quando ele morreu ano passado, teve guerra nuclear na família para ver quem ia ficar com ela. E eu usei de algumas gentilezas com alguns parentes meus e acabei ficando com ela. Pus em uso algumas aulas que eu fiz de taekwondo. O que é essa Bíblia aqui para mim? Sabe o que é essa Bíblia aqui para mim? É o bastão da fé, que está vindo lá de Cristo, que passou para os apóstolos, para os discípulos, e vem passando. São os mártires que morreram pela Bíblia. Quando você não lê uma Bíblia, você está cuspindo no sangue dos mártires. Isso vem. Aí chegou no meu avô, nasceu em 1902, o homem nasceu em 1902. Morreu, leu essa Bíblia aqui mais de 100 vezes. Você não pode imaginar o valor que tem para mim. Como eu choro lendo os comentários dele. A letra do meu avô é muito ruim. Parece que a letra dele é de 1900 também. Mas eu choro muito com tudo isso que eu leio aqui. A Bíblia te emociona? Sabe qual é a maior tragédia? Conferir muito valor ao que não tem quase nenhum valor. E não conferir valor àquilo que deveria ter o maior valor nas nossas vidas. É você transformar alguma coisa num ídolo pela sua importância. Um ídolo só é um ídolo para aquele que o idolatra. Se você disser, isso aqui é um ídolo, para ninguém mais é, mas para você é. Essa é a tragédia que a gente não pode deixar acontecer. Uma Bíblia
ter pouco valor dentro da nossa casa. E um celular, um Big Brother, um namoro, um surf, um esporte, gente. As pessoas hoje estão idolatrando o esporte, cara. Isso, não precisa de usar um quinto cérebro para saber que não vai levar a muito lugar, não, pô. Billy Graham, desculpa, tá? E pessoas, tem gente que pode nos aproximar de Cristo também. Olha aqui, eu estou com uma foto aqui, eu, com um dos maiores homens dessa era, eu e Rick Warren. Rick Warren, não vou te explicar quem é Rick Warren, não. Ele é só o cara que fez a oração na posse do Obama. E eu bati papo com ele demais. De vez em quando eu estou baqueado, eu falo, senhor Rick Warren, pelos poderes do Rick, eu lembro dele. Outro dia eu tomei uma atitude parecida com a dele. Ele abriu mão de uma determinada coisa na vida dele e eu fiz a mesma coisa. Eu li isso num livro, ele me inspirou. Gosto dele, não idolatro, mas gosto. Mas ele me inspira. Outra pessoa, esse cara aqui, ó. Chega junto aqui. Vem. Esse moço aqui criou a canção que mais me abençoa no mundo, número 1. A música que eu mais cantei, que eu mais chorei e que eu já deixei no meu testamento, que vai ser cantada no meu velório. É a música Jesus Freak. Esse cara aqui chama-se Toby Mac. E eu tirei essa foto com ele aqui no show que ele fez na Disney. E você não pode... Era a pessoa no mundo que eu mais queria encontrar. Desculpa, viu, Billy Graham? Tem uma outra foto minha aqui. Olha aqui, essa foto aqui é chique, que eu estou com óculos igual parecendo uma bicicleta na cara. Chega perto aqui. É eu e o pastor Benny Hinn. Benny Hinn é um dos maiores evangelistas hoje nos Estados Unidos, no mundo. Eu fui membro da igreja dele, trabalhei lá no Ministério de Jovens com eles. E no dia de eu ir embora, ele me chamou no altar, orou por mim. Vocês podem anotar aí que ele tem uma marquise, né? No cabelo dele é uma marquise. É um homem que me inspira também. Tem esse menino aqui. Esse menino aqui é muito difícil de falar dele, mas chega aqui. É o João Vitor. O João Vitor é um menino que a gente perdeu há 1 ano e meio atrás, morreu. O João lutou 3 anos com câncer de cérebro, muito forte, muito agressivo. E o João, ele está com o Danoninho no cinho aqui, olha. E ele vestia a camisa do Cruzeiro só para me irritar. O menino já não falava mais, mas ele sabia me irritar. Mas o João é uma inspiração para mim. Porque o João levou muita gente a Cristo. E ele mesmo sem poder entrar no batistério, falou com o médico assim, eu vou me batizar. E ele não podia, porque a imunidade dele era nenhuma. E nós colocamos uma água chique lá para ele. E ele se batizou. Falou, se eu tiver que morrer com essa água, eu vou morrer, mas eu vou batizar. E levou muitas crianças a Cristo. Quem sabe Deus não vai levantar uma pessoa para você ser amigo dela, amigo dele. Olha aqui. Resumindo da nossa mensagem hoje. Aquilo a que você der valor é que vai ser o que vai te matar ou o que vai te levantar. Você faz aquilo que vai te fazer. O ídolo é só para o idólatra. O que você tem dado mais importância do que o normal hoje na sua vida? E o que você deveria dar mais importância e não está dando? Essa pergunta eu tenho me feito. E nos últimos tempos, Jesus tem me mandado abrir mão de algumas coisas. Olha que coisa engraçada. Que eu achava que eu não viveria sem elas. E ele falou assim, abre mão, que você não só vai descobrir que você vive sem elas, como você vai descobrir que a caminhada é mais leve. Falei, mentira, mentira. Eu não vou viver, Senhor. É porque você está há muitos anos, o cachimbo entorta a boca da pessoa. Mas quando você tira ele, você descobre que você consegue viver sem ele. Eu já vivi na minha vida sem minha mãe, gente. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Eu amava aquela mulher de paixão. Eu não morri. Hoje eu faço piada com a minha mãe. Eu falo dos defeitos dela lá dentro de casa. Minhas irmãs ficam até bravas comigo. Você não respeita a mamãe, não? Eu falei, não estou vendo ela aqui. Se tivesse aqui, ela jogava. O que ela via, ela jogava na gente, assim. Um dia ela jogou um negócio de cutucar os dentes, palito de dente, de vidro. Tum, na minha cabeça, que abriu melado assim, ó. Que eu falei um negócio, mãe, a senhora tem cheia de paciência. Pum, aqui na minha cabeça. Hoje eu brinco com ela, brinco com a memória dela, de pessoas que morreram, que eu amo. Mas a pergunta que eu vim aqui te fazer nessa noite é o seguinte, tem algum ídolo na sua vida? Tem algum sentimento que você está idolatrando?
Há algum objeto em sua vida que você idolatra? Se tem, destrua-o ou faça um jejum dele, assim como em Atos. Às vezes você não vai jogar fora seu iPhone não, amigo. Mas você vai falar assim, vou ficar uma semana sem. Esse meu computador está me prendendo, eu não vivo esse negócio não. Quer saber? Fica aí um tempo aí. Tem algum objeto? Nunca jogue fora o ídolo de uma pessoa. Só o dono que pode jogar fora. Nunca pegue o cigarro na boca de alguém e jogue fora. Nunca pegue a imagem na parede de alguém e jogue fora. É a pessoa que tem que jogar. Porque é ela que conferiu o valor àquilo. Ela que disse, isso aqui é muito importante para mim. Há algum sentimento ou desejo que você idolatra? Então você tem que saber que só será seu se você abrir mão dele. Mesmo que seja o desejo de ser feliz. Eu nunca vi uma cidade igual Belo Horizonte. Os carros todos de Belo Horizonte estão com adesivo assim. Você merece ser feliz. Quem já viu esse adesivo? Alguém já viu aqui? É só em Belo Horizonte que eles estão com essa campanha do inferno lá. Você merece ser feliz. Primeira coisa. A gente merece alguma coisa, gente? O que a Bíblia diz que a gente merece? A nossa justiça é trapo de imundícia. A gente não merece nada. Ou melhor, merecemos a condenação ao inferno, pela qual o Filho de Deus pagou em nosso lugar. Por isso que quando saiu aquele filme A Paixão de Cristo, um homem veio brigar comigo e dizer assim, por mim Jesus não precisava ter sofrido aquilo tudo não. Falei, é claro, você é uma gostosura, né? Nunca, lógico, você é quase um Deus. Quem sabe você está aqui e você diz assim, a única coisa que eu quero, pastor, é ser feliz. Até isso, nós entregamos a Cristo e dizemos assim, Jesus, se na caminhada com o Senhor der para a gente ser feliz, bem, mas eu tenho descoberto que na caminhada com Cristo tem muitos momentos de lágrimas, muito momento de choro, e até de tristeza profunda, o que não significa que Ele não está conosco, que Ele não nos ama, e que Ele não está do nosso lado. Eu prefiro dar gargalhada, eu prefiro chorar do lado dele do que dar gargalhada com o capeta. Há alguma situação que você idolatra hoje? Desapegue-se dela. Dê a ela menos importância, ou renuncie. Eu fiquei agora 14 anos pastor da juventude da minha igreja. 14 anos. Você sabe o que é 14 anos todo sábado pulando com os jovens, cantando? 14 anos fazendo acampamento de carnaval, congresso Loucos por Jesus. Sabe o que é 14 anos? Eu peguei os jovens, gente, eles eram adolescentes. Fui trabalhando com eles, batizei eles todos, aí comecei a casar eles todos. Sabe o que eu estava fazendo agora? Consagrando os filhos deles no altar. 14 anos. Tanto é que o jovem que me substituiu, eu o conhecia 14 anos atrás, ele tinha 11 anos, o Davi. Hoje o Davi tem 25, sabe o que o Davi fez hoje de manhã? Foi dar uma aula no mestrado da PUC. Me substituiu, gente melhor que eu. E aí, como é que eu vou viver sem ficar ali pastoreando o jovem? Cara, olha, eu não sou louco por um cargo. Vamos sair. Eu tenho que pôr a minha loucura no lugar certo. Há alguma pessoa que você idolatra? Faça igual a Abraão. Pega ela, leva num altar. Fala assim, Jesus, me dá uma faca guinso aí. A pessoa que Abraão mais amava chamava-se Sorriso. A palavra Isaac significa sorriso. Sabe o que Deus falou com Abraão? Mata o sorriso. Sabe essa pessoa que te faz feliz, menina? Que é o seu namorado, que é a sua razão. Sabe essa pessoa, sua mãe? Sabe essa pessoa que você idolatra? Para com essa idolatria. Não é matar no sentido real, mas é matar aqui dentro. Jesus falou assim, quer ser meu discípulo? Não pode amar nem mãe, nem pai, nem filho, nem mulher, nem irmão, nem namorado, nem pastor, nem ninguém mais do que a mim. E você já decidiu dar a Jesus todo o valor do mundo e se tornar louco por Ele? Então eu vou repetir. Isso aqui pode se tornar um ídolo para mim, se eu conferir valor a isso. E isso aqui pode se tornar nada para mim, se eu decidir não valorizar isso. Mas você pode pegar isso aqui que eu não valorizo e transformar isso na coisa mais importante da sua vida e achar que isso aqui é um lixo. Ou seja, é cada um. O Senhor nessa noite está dizendo assim, gente, é uma análise interna. O que você está, pelo que você está chorando? O que está te roubando dele? Eu estava na beira do rio Ganges, na Índia, evangelizando. E as pessoas sendo cremadas. Vocês não podem imaginar a cena que eu vi. Milhares de pessoas, corpos,
esperando a vez de serem colocados, e eles metem fogo no corpo, e antes de consumir o corpo, eles já empurram ele para dentro do rio. E todo mundo mergulhando dentro do rio Ganges, porque o Ganges é o maior ídolo do hinduísmo. E quem mergulhar 3 vezes no Ganges está salvo. Só que o rio, nem o capeta endemoniado tem coragem de entrar no rio. Satanás fala assim, eu não vou entrar aí não. E todo mundo é estrangeiro, gringo, holandês, menino, povo escovando dente, e cabeça passando, boiando, corpo. O rio, ele não dá para descrever. Estou ali, chega um homem do meu lado, falei, oi, você fala inglês? Falo. Ele vestido, com a roupa toda, ele era parente de uma pessoa que ia ser cremada. Falei assim, rapaz, eu vim aqui no seu país é maravilhoso, como eu estou amando tudo, está maravilhoso. Aquele cheiro de carne. E eu disse assim, você conhece Jesus? Ele falou, não. Quem é? Eu falei, Jesus é o meu Deus. Aí ele falou assim, que legal, como que é o seu Deus? Oh, meu Deus, ele criou os céus e a terra. Inclusive, ele fez esse rio aqui, ó. Ele era mais limpo um pouquinho na época. Fui conversando com ele riu, descontraiu. Eu falei, sou brasileiro e não desisto nunca. Comecei com essas palhaçadas, Romário, Carnaval, Floresta. Tem que pegar essas papagaiadas todas, né? Aí ele falou, mas fala desse Jesus. Falei, ele é meu Deus, ele é poderoso, ele me salvou da morte algumas vezes. Ele é um Deus. Fui falando de Jesus, ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, viveu há 2000 anos atrás, inclusive aqui perto, aqui em Israel. E fui falando. Ele falou assim, gostei. Falou assim, I liked him. Gostei dele. Falei, você quer Jesus? Ele falou assim, olha a questão do ídolo. Falou, quero. Você tem alguma foto dele, alguma imagem dele assim, para eu levar na minha casa? Porque lá na Índia todo mundo tem um altar em casa, e eu queria colocar esse Deus lá, Jesus lá. Eu falei, não, mas Jesus tem um problema. Aí ele falou assim, qual é? Ele é bravo. Porque a Índia é lotado de deuses bravos. Inclusive quase todas as famílias da Índia têm um demônio do lar, que eles chamam de demônio do lar. Eles falam, nós temos um demônio na nossa casa. Aí eu abordei vários deles e falei, como é que você tem um demônio domesticado? Ele falou assim, é melhor você ter um demônio, um amigo seu, que te protege dos demônios que passam na rua, do que ficar sem demônio nenhum, porque ele conversa com os outros para eles não invadirem sua casa. Eu falei assim, mas e quando esses demônios do lar ficam nervosos? Ele falou, aí o pau quebra. Porque quando o demônio do lar fica nervoso, a gente passa apertado. Aí, quando eu falei que Jesus era meio complicado, ele achou que era igual esse demônio do lar, que era nervoso. Jesus é bravo? Falei, não, ele tem um outro problema. Qual? Eu falei, ciumento. Para pôr ele na sua casa, tem que tirar Shiva, Brahma, Ganesh, Vishnu, Krishna, todos os 33 milhões de deuses do seu país tem que sair. Gente, eu vi mais árvore Deus na Índia do que vocês possam imaginar. O que eu vi de vaca divina naquele país, é uma coisa de louco. Mas a notícia é a seguinte, nessa noite já encerrando. O Brasil não tem menos idólatras do que a Índia. Só que os nossos deuses são mais chiques, mais tecnológicos, mais mascarados de uma roupagem de Deus entende. Sabe o que ele falou para mim? Aquilo que às vezes alguém nessa noite vai querer me dizer. Ele disse assim, então não dá para eu levar não. Deixa eu pensar mais. Eu ainda não estou preparado para tirar a Shiva lá de casa. Uma vez que você entregou sua vida a Cristo, acabaram-se os ídolos. Nessa noite não cometa a tragédia de conferir pouco valor a um negócio como isso aqui, ó, e conferir muito valor a uma coisa passageira, transitória, rápida e fútil. Feche seus olhos. Eu vou te dar 1 minuto para você sondar o seu coração e fazer uma pergunta para Jesus, e fazer uma pergunta para Deus. Deus, tem alguma coisa que eu estou dando moral demais? Senhor, tem alguma coisa na minha vida que está além dos limites, e isso não agrada ao Senhor? Pergunta para Deus aí, cada um.
E junto com essa pergunta já emenda outra: Deus, e tem alguma coisa que eu deveria estar dando muita importância? E para mim, não tem tanta importância assim. Eu fiz questão nessa noite, de olhos fechados, fica aí orando. Eu fiz questão nessa noite de trazer aqui um quadro do Billy Graham, uma gravata de uma chinesa louca por Jesus, uma réplica do túmulo do nosso Senhor, uma Bíblia que o meu avô leu dezenas de vezes, uma pulseirinha lá do Haiti. Fiz questão nessa noite de trazer esses objetos aqui para dizer: vale a pena qualquer coisa para inflamar a nossa loucura pelo Filho de Deus. Vale a pena qualquer coisa para a gente abandonar os ídolos, porque a gente acaba se tornando como os ídolos. Se o ídolo é mudo, a gente fica mudo como ele. Oh Deus, nessa noite eu estou orando por mim e por cada um que está aqui. Espírito de Deus, o que é na nossa vida que nós estamos transformando num ídolo ou já transformamos? Só o Senhor pode habitar no altar da nossa vida. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nós podemos ter o Senhor e ter o outro Deus ao mesmo tempo, porque o texto diz diante de mim. Deus, olha essas pessoas na internet assistindo. Olha, Deus, essa pessoa que hoje se irritou, correu, foi para lá e para cá. O que tem consumido o nosso tempo, Senhor? Será o dinheiro? Será o dinheiro, o grande ídolo que está consumindo nossas horas? Será, Deus, a tecnologia? Será a felicidade sexual, sentimental? Deus, quais são os ídolos abstratos, que são tão abstratos e virtuais, que estão muito bem escondidos e mascarados atrás das nossas desculpas dentro do nosso coração? Oh Deus, como seria mais fácil se os nossos ídolos fossem de gesso, de pedra, de barro, que a gente pegava um taco de beisebol e acabava com eles. Nessa noite, Espírito Santo, varre o nosso coração de toda idolatria que possa existir em mim como pastor, em nós como cristãos. Quem sabe alguém que já serve a Cristo aqui há 30 anos, há 40 anos. Quem sabe alguém que veio à igreja pela primeira vez e nessa noite decide: eu não vou viver mais para nenhum Deus que não seja Jesus. Eu abro mão, eu abdico, eu renuncio na minha vida, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Só Jesus Cristo é o Senhor. Toda a igreja diga comigo: Deus, diga mesmo: Deus, perdoa os meus pecados. Nesta noite eu reconheço que fora do teu senhorio não existe vida. E eu não quero isso. Eu me entrego a ti. Perdoa a minha idolatria. Perdoa as vezes que eu pus meus sonhos até na frente do Senhor. Perdoa, Senhor, as idolatrias que eu fiz, palpáveis e abstratas. Eu me arrependo. E nessa noite recebo, na minha vida, na minha família, diga bem forte: no meu passado, no meu presente e no meu futuro, eu recebo o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Senhor. Perdoa os meus pecados, dá-me o Espírito Santo, porque a partir de hoje, eu não sou mais um idólatra, eu sou um servo do Deus vivo. Obrigado por me salvar.